Olá pessoal, eu sou a professora Luciana Pereira, sou professora de História e a nossa aula de hoje estará dividida em dois períodos. Nós iremos estudar hoje sobre regimes totalitários, que foram regimes políticos que existiram na metade do século XX, onde se baseava num regime totalmente voltado para um controle absoluto. Essa aula será dividida em dois períodos, certo? A primeira aula nós iremos estudar o conceito, quais foram os países, né, os líderes que abraçaram essa ideia, e qual foi o desenvolvimento desenrolado dessa história, né, desde 1919 até 1939. E na segunda aula nós iremos estudar sobre os principais líderes que abraçaram e inseriram esse tipo de prática política dentro dos seus países. Então, logo de imediato, vocês vão ver, certo, algumas imagens de alguns líderes que estão aparecendo aí, como Hitler, muito conhecido, Mussolini, Stalin, né? Uma imagem também dizendo, né, repita comigo, vivemos na democracia, uma democracia, e às vezes vai ter uma visão romântica, né, do totalitarismo, e no decorrer da história começamos a perceber que é um regime totalmente voltado para censura, para um controle absoluto do Estado, para uma propaganda governamental e entre outros fatores. Logo de imediato você vê uma frase de Mussolini, né, onde você vê aí totalmente uma frase voltada para essa visão totalitária absolutista, né, absoluta, né, controle absoluto, melhor dizendo, que é tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Então isso aí é uma ideia de um regime totalitário, onde os líderes trabalhavam totalmente com essa visão de um Estado absoluto, certo? Então o que acontece? Quando a gente começa a estudar sobre regimes totalitários, né, quando começa a ver isso aí, foi um fato importante que veio acontecer, né, como surgiu o regime totalitarista, percebe que foi no auge na década entre 20 e 30, na Europa. O surgimento desse sistema político está direcionado, certo, diretamente aqui, a consequência da pós-guerra. A Primeira Guerra Mundial foi um acontecimento marcante, vai perceber que foi um movimento marcante, e o fim desse conflito, o saldo deixado foi de destruição, morte, muita crise e ressentimento entre os países perdedores, principalmente entre a Alemanha, né, que a gente vai ver que ela vai ser culpada pela Primeira Guerra Mundial, né, pelo Tratado de Versalhes. Então, a gente vai perceber que vai ser um saldo tanto de destruição, de morte e crise, também na política quanto na economia. Percebe o quê? Que após a Primeira Guerra Mundial, né, a destruição material e a quantidade de mortos têm alcançado níveis sem precedente. Além disso, o desfecho do conflito havia deixado uma série de ressentimento. O crescimento do comunismo atemorizava as classes médias e as altas da Europa ocidental. E as crises econômicas afetavam a todos e levavam países à falência. Então, todos esses elementos levaram muito a questionar as qualidades da democracia liberal e, com isso, o autoritarismo passou a ser visto como o quê? Como a solução de todos os problemas que acometiam o mundo. Então, percebe o quê? Que, analisando essa minha fala, vai perceber que houveram alguns fatores que fortaleceram a criação desses estados, né? Como eu já falei, né? Foi o final da Primeira Guerra Mundial, consequência da crise política, econômica e social dos países europeus. A crise mundial também de 1929 também vai ter outro fator, né, que vai ser um conflito entre os países capitalistas, né, que é a queda da Bolsa de Valores de Nova York, e também as ideias socialistas na Rússia. Então isso aí vai mexer muito o mundo, né, lá na década de 20 e 30, vai começar a mexer muito a Europa, com relação a esses fatos históricos que estavam começando e aconteceram naquela época. Então, a gente começa a entender o quê? Que é o ápice do totalitarismo na Europa, acontece entre esse período de 20, na década de 20, e vai até a década de 30. Então, o termo totalitarismo surgiu entre esses anos, entre 20, e foi criado a princípio para referir-se ao fascismo italiano. O primeiro regime totalitarista que foi implantado foi a partir do sucesso do fascismo italiano, que o fascismo conquistou força para espalhar-se como alternativa política em toda a Europa. Além disso, gente, podemos ver aqui algumas características dos estados totalitários. Então, como é que eu sei quando o estado é totalitário?
Esses três, né, regimes, né, que ficaram mais conhecidos da história foram quais? Né? O fascismo, o nazismo e o stalinismo. Esses três regimes totalitários do século XX, embora existam estudiosos que apontam, né, outros também que existiram, né, que vocês vão ver depois, né, como em Portugal, na Espanha, mas os que são mais citados são esses, né, o stalinismo, o fascismo e o nazismo. Então, algumas características nós podemos ver desses estados, né, desses líderes, como eles inseriam dentro desses países. Então, era Estado totalitário, vocês estão vendo aí, né, governo centralizado, militarismo, expansionismo territorial, unipartidarismo, antiliberal, censura ao meio de comunicação, culto ao líder, propaganda governamental, nacionalismo e outros. O culto ao líder era o líder referenciado em todos os três regimes. A imagem dele era o quê? Espalhada em todos os países. Então, o culto ao líder reverenciava esse líder. A característica da censura era censurava o quê? Os meios de comunicação que não podiam emitir opiniões que não fossem aprovadas pelo governo. A existência de opositores também eram proibida e eles eram calados à força. Havia também o quê? A criação, de inimigos internos ou externos, suspensão do partido político. Esses grupos eram vistos como ameaça. E eles faziam de tudo para que não viesse, certo, acontecer de uma forma mais segura, para que não viesse interferir dentro desse governos totalitários. Então percebe que também, que o partido único, é o partido unipartidarismo, que é uma das principais características do totalitarismo, é o estabelecimento de um único partido no país. Significava o quê? Que todos os outros partidos políticos seriam considerados ilegais. Também havia uma característica muito forte, era na educação. Todo regime totalitário ele tem um cuidado especial com a educação, certo? Além de ditar o conteúdo que deve ser ensinado nas escolas, e também regimentava a infância, a juventude. Muitas crianças recebiam treinamento militar, instrução sobre a ideologia do Estado, e faziam o quê? Juramento de fidelidade ao líder. Havia também outra característica, era o controle ideológico, que é aquele controle da população, controlar a população, que são criados órgãos de repressão como a polícia política. Então, todo indivíduo que leia, discuta ou propaga uma ideia diferente daquela ensinada pelo Estado totalitário, seria passível de condenação. Aí vem também o quê? O militarismo, que é muito forte, a fim de manter acesa a chama da revolução ou da criação de um nome novo. O totalitarismo promove muito militarismo. O militarismo gera vontade, para conquistar território, manter aqueles que já possuíam. Então vai ver também que é uma forma de manter a cidadania em alerta. Também era outra característica do Estado totalitário. Outra característica importante era a propaganda e censura. A propaganda política do Estado, onde o Estado via e intervia no meio de comunicação, através da censura, e somente aquilo que era autorizado pelo Estado poderia ser transmitido. Aí percebe o quê? Que dessa maneira a população deixa de ter contato com as novas ideias. Então, são algumas características gerais do Estado totalitário. Outro também é o intervencionismo estatal, que no campo econômico é outro fator importante, característica do totalitarismo, é isso, o intervencionismo estatal, antiliberal, visto que o controle e o planejamento geral da economia fica a cargo de quem? Do Estado. Então a gente percebe o quê? Que essas aqui são algumas características que eram apresentadas pelo Estado absoluto. E entre essas características podemos ver também quem foram esses líderes que abraçaram essas ideias. E vocês estão vendo aqui alguns principais, embora que aí não esteja a imagem de Stalin, mas você vai perceber também por alguns historiadores que Stalin é visto como também um líder totalitário, como aqui no Brasil. Também a gente percebe que o Vargas abraçou também algumas ideias fascistas totalitárias. Então está Benito Mussolini, Adolfo Hitler, o Salazar e também o Franco. São esses líderes que de imediato abraçaram essas ideias. Analisando isso, podemos perceber também, fazendo aqui uma breve análise sobre o que nós vimos, entre esse período de 1919 até 1939, podemos ver quais foram os países e líderes que abraçaram essa ideia, como eu já falei
Na imagem anterior, na Itália, Mussolini, na Alemanha, Hitler, na Espanha, Franco, Salazar em Portugal e Stalin na União Soviética, certo? Então, vocês estão vendo aí algumas imagens, né, alguns símbolos desse período muito conhecido, que é o fascismo, o nazismo, o stalinismo, que embora, né, que alguns historiadores digam que há outros que abraçaram a ideia, mas esses daí são mais destacados e mais conhecidos. E esse assunto aí vai ser o nosso assunto da próxima aula, que é com relação, né, à intervenção e à participação de Mussolini, Stalin e Hitler com relação à intervenção e à participação desses estados, né, totalitários naquele período de 1919 até 1939 e assim sucessivamente durante a Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau.